Sim. Jesus transformou 10 mandamentos em 2. Concorda? Sim. Né? Ele falou o seguinte: amar a Deus sobre todas as coisas. E o teu próximo como a ti mesmo. E o teu próximo como a ti mesmo. E ele deixa, inclusive, uma observação nesse último, que ele fala o seguinte: não existe mandamento maior que este. Sim. E mais difícil também, né? Mais Isso difícil. é muito difícil pra gente levar pra nossa vida, é amar ao próximo como a nós mesmos. Como a nós mesmos. Né? Então Jesus já sabia, né? Quando ele falou isso, olha que interessante, amar a Deus sobre todas as coisas, ou seja, tudo que tem nesse mundo aqui, que é conveniente para nós, que é lícito para nós, como cristão, né? É bacana, é gostoso, é bom, é prosperidade, é alegria, mas não pode tomar jamais o lugar de Deus. Ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas. O seu amor, o seu respeito, a sua integridade, as suas ações têm que ser sempre voltadas para aquilo que Deus quer para a tua vida. Entendeu? Então ame a Deus sobre todas as coisas. Coloque Deus em primeiro lugar na sua vida. Sim. Em primeiro lugar. E Não tudo é lhe suas será finanças, acrescentado. não é suas finanças, Não. não é o seu dinheiro, não é o seu carro, né? É aquele velho versículo conhecido, né? Uns confiam em homens, outros confiam em cavalos. Mas eu confio no Senhor. Amém. Eu confio no Deus da minha vida. E amar a Deus acima de todas as coisas, é até difícil falar isso, mas até mesmo acima de nossa família, de nosso pai, de nossa mãe. Porque é ele que concede tudo isso pra gente. Então a gente tem que amar ele em primeiro lugar. E esse amar ao seu próximo como a ti mesmo, esse é um mandamento muito difícil. E você pensa, né, naquela época, os seres humanos totalmente corruptos, se matando um ao outro, ele deixar esse ensinamento naquela época, né? Ame ao teu próximo como a ti mesmo. E voltando só um pouquinho na que você falando dos demônios, né, dessa parte espiritual da coisa, quando a gente fala sobre isso, sobre o mundo espiritual, é difícil, até mesmo nos dias de hoje, com tudo isso aqui, é difícil muitas pessoas acreditarem nisso, né? Falar, mas demônio, será que existe mesmo? O demônio, por exemplo, ele só pode tocar na sua vida se você permitir. Se você abrir as portas para ele, ele vai conseguir tocar na sua vida. Quando você se reveste da palavra de Deus, ele não consegue tocar. E você seguir os mandamentos, né? Seguir a palavra, seguir os princípios bíblicos. Porque quando a gente peca, a gente faz coisas erradas, o demônio ele tem o direito de tocar na sua vida. Você abre uma brecha para ele. Então, eu só usando um exemplo bem simples aqui para vocês. Então, Deus mandou o Espírito de luz em Jesus, né? O seu próprio filho, né? E quem representou o demônio nessa época? Judas, que traiu Jesus, né? Ele se corrompeu, ele estava ali caminhando ao lado de Jesus, beijou o rosto dele, estava ceando, estava no meio dele, como uma pessoa próxima. E ele se corrompeu pelo dinheiro. Então, ele amou o dinheiro em primeiro lugar e entregou a Jesus para as autoridades daquela época, né? Ele foi um guia para que as autoridades conseguissem capturar Jesus, mas Jesus sabia. Jesus sabia de tudo isso que ia acontecer, né? E ele precisou que tudo isso acontecesse para ele para ele dar esse exemplo para nós hoje, né, Hermes? É verdade. E isso só para que vocês possam entender um pouquinho melhor essa parte espiritual, né? Então, quando a gente fala amar ao próximo como a ti mesmo, Jesus amava Judas, né? Apesar de ele ter o traído, né? Apesar de ele saber que Judas estava traindo ele, Jesus o amava, né? Isso é muito, muito louco, né? De a gente olhar para essas passagens da Bíblia e ver o quão grande era o amor de Jesus. E ele também falou para Pedro antes de morrer. Pedro falou para ele que ia estar do lado dele em qualquer momento, até mesmo quando ele fosse morto. Aí Jesus falou, Pedro, antes mesmo que o sol se nasça, você vai me negar 3 vezes. E o que aconteceu? Pedro negou ele 3 vezes. Porque quando ele viu Jesus sendo crucificado, as pessoas começaram a acusar Pedro. Falaram, ele estava junto com Jesus. Ele, não, eu não conheço esse homem. Agora pensa para nós, né, esse ensinamento que fica para nós nos dias de hoje. Você consegue amar alguém, perdoar alguém que te traiu, que te machucou, que bateu na sua cara, que machucou sua família? Por isso que eu falo, né? Amar ao próximo como a ti mesmo é muito difícil. Mas Jesus conseguiu. E ele deixou esse exemplo pra gente, para que a gente seguisse, né, Hermes? É difícil? É. O ser humano é corrupto? Até hoje? É. Né? Porque apesar de ter passado todas essas coisas, houve muita perseguição contra os cristãos naquela época. Porque tudo isso aconteceu, mas existia uma perseguição, e Paulo era um deles, né? Paulo perseguia os cristãos e matava-os. Ele perseguia. Se você adorasse a Deus, eles iam lá e te matavam. Mas, o que Jesus fez, Hermes? Verdade, teve encontro com ele, né? Pessoalmente. Pessoalmente. E só lembrando, né? Dá uma curte aí a gente, aciona o sininho, compartilha esse link, né? Divulgue para outras pessoas poder participar conosco, né? Abençoe a vida de um amigo seu, de um colega seu, de um familiar seu, né? Para que ele também possa experimentar esse tempo que nós temos aqui. E voltando, né, na palavra de Deus aqui, como o Rafa estava falando, Pedro negou Jesus 3 vezes, né? E por 3 vezes ele falou que não conhecia o mestre. E depois que se passou todo o processo da crucificação, que Jesus tinha reunido novamente os discípulos, e que ele estava ali na praia, né, fez uma fogueirinha, estava assando alguns peixes,
E ele falou para Pedro, Pedro, você me ama? E Pedro respondeu, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Conversou mais um pouquinho, aí novamente perguntou a mesma pergunta. E Pedro falou, sim, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe que eu te amo. Passou mais um pouquinho, perguntou de novo. Pedro respondeu, mas se entristeceu. Mas por que Jesus fez aquilo? Jesus conhecia o coração de Pedro. Jesus sabia que através de Pedro haveria uma grande revolução a partir daquele momento. Tanto que Pedro foi um grande homem de Deus, né? Fez grandes feitos, pregou a palavra, evangelizou, entendeu realmente o significado do que era ser um discípulo de Jesus, porque essa é a grande diferença, Rafa. São os seguidores e são os discípulos. Né? Quantas pessoas seguiam Jesus naquela época? Jesus sempre andou rodeado de grandes multidões, grandes multidões. Mas quando veio o fato da crucificação, primeiro da prisão de Jesus, depois da condenação de Jesus, Jesus ali, ele e Barrabás, lado a lado, o povo escolheu Barrabás, né, para ser solto e Jesus crucificado. Né? Pilatos lavou as mãos, então ficou por isso mesmo, ninguém queria assumir responsabilidade e Jesus foi para a cruz, né? Sempre rodeado de grandes multidões. Mas no fim das contas, quem que sobrou? Os discípulos. Foram os discípulos que sobraram. Eles que de fato estavam do lado de Jesus. E foi através desses que Jesus começou o grande ministério na terra, levando a palavra, multiplicando a vontade dele. Só que não foi fácil. Foram épocas de grandes perseguições, perseguições ferrenhas, né, onde os governadores mandavam matar a família inteira daqueles que adoravam a Jesus, que proclamavam o nome de Jesus, porque eles entendiam que aquele nome tinha que ser extinto, tinha que acabar. Falaram, vamos acabar com esse movimento. Né? Esse negócio de Jesus aí tem que acabar. Já foi, já crucificou, ele não ressuscitou, roubaram o corpo, né? Porque fizeram suborno lá para os guardas para falar que o corpo tinha sido roubado. Né? Mas, enfim, só que o plano de Deus tinha sido ali perfeito. Sim. Antes de Jesus, havia o sacrifício dos animais, os sacerdotes faziam o sacrifício e tudo mais. Mas era algo que não era perfeito. Não era aquilo que Deus queria. Né? Era só uma pessoa que podia entrar no Santo dos Santos, era só uma pessoa que podia fazer o sacrifício. Com a morte de Jesus e com a ressurreição de Cristo, o véu foi rasgado. Sim. E hoje todos nós temos acesso a Deus. Né? Então, às vezes você que está aí do outro lado pode falar assim, poxa, mas deve ser tão difícil acessar o coração de Deus, deve ser tão difícil se falar com Deus, se comunicar com o Pai. Não é. Não é. Entendeu? O sacrifício de Jesus te deu essa liberdade. Sim. Te deu essa liberdade. Você hoje pode chegar diante de Deus, do Santo dos Santos, né? Se prostrar diante dele, rasgar seu coração, abrir a sua vida para ele e contar todos os seus segredos. Ele sabe de tudo, ele te conhece no mais profundo do seu íntimo. Inclusive aquilo que está no seu subconsciente. Deus sabe, mas ele quer ouvir da sua boca. Ele quer que você converse com ele. Muitas vezes eu sei o que os meus filhos querem. Só de olhar para eles. Eu sei o que a Mel, o Davi, o Gustavo querem. Eu sei, porque a gente é pai, a gente conhece. Mas às vezes eu quero que eles se expressem, né, de alguma forma. E fala, olha pai, tava querendo isso. Assim é a gente com Deus, querido. Não tem cerimônia, não tem aquela coisa, aquela formalidade. Oh, Senhor Todo-Poderoso, eu estou aqui, o seu filho, arrependido. Não, querido, para com isso. Isso é religiosidade. Você tem que chegar diante de Deus como o seu filho chega diante de você. Às vezes eu tô lá em casa, Rafa, eu já até contei isso, o Davi vem, fica pulando em cima de mim, a gente conversa, aí ele vai, rola, a gente fala um assunto, fala outro, e ele conversa alguma coisa comigo, me pede alguma coisa, e ali brincando, conversando, extrovertido e tal. Assim é com Deus. Assim é com Deus. É claro, você tem que ter respeito, você tem que ter a consciência de saber quem é Deus na sua vida. Ele é o Todo-Poderoso, né? Mas ele é teu pai, ele te ama, a mão dele está estendida para você, o favor dele é bem-vindo na sua vida. É isso que eu quero que você entenda, sabe? Não fique com medo de conversar com Deus. Deus é pai, ele é pai. E Jesus é o nosso advogado, Jesus é aquele que intercede por nós diante de Deus. Então o que você necessita, o que você precisa, peça ao Senhor. Né? Peça ao Senhor. Deus é assim, ele é algo simples, Rafa, não tem segredo. Não entendeu? Precisa de cerimônia, né, para conversar com seu pai. Você não precisa fazer uma cerimônia, fazer um ritual para que isso aconteça. Né? Só esteja conectado com Deus em todo momento, na sua cabeça, na hora que você estiver dirigindo, na hora que você estiver caminhando, trabalhando. Fique em comunhão com Deus, assim, nos seus pensamentos. Sem precisar fazer um ritual, sem precisar falar com palavras lindas, assim, como o Hermes disse, né? Voltando um pouquinho, um pouquinho não, né? No início da Bíblia, né? Os planos de Deus para a humanidade, por exemplo, quando ele colocou Adão e Eva aqui na Terra, né? Esse era o plano perfeito de Deus. Ele criou toda a humanidade para que fosse perfeito. Até o momento que eles abriram uma brecha para o pecado. Aí foi onde os planos de Deus começou a sair dos eixos. Mas só que ele deixou aquilo para testar o homem, né? Para que ele não se corrompesse. E assim foi caminhando até chegar na história de Jesus. E que esse sim foi o plano perfeito, que hoje já dura mais de 2000 anos, né? E até hoje a humanidade para por essa data, né, da ressurreição dele. Mas muitos ainda param pro feriado, mas não sabem o que é o real sentido. Então, a gente quer trazer isso para vocês, para que isso entre no seu coração, gente. Para que vocês se comuniquem com ele,
levem a palavra de Deus para outras pessoas, né? Assim como a gente está fazendo, porque é isso que é um dos ensinamentos que Jesus deixou para a gente. Preguem o evangelho, mostre para toda essa terra que eu existi e eu vim aqui como carne e osso para que vocês possam acreditar no poder maravilhoso de Deus na nossa vida. Então, Jesus é o nosso caminho com Deus, né? Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, é o que diz na Bíblia. Então, você não consegue chegar a Deus sem antes passar por Jesus Cristo. E ele deixou, nesse tempo que ele passou depois de ressurreto, ele deixou o Espírito Santo. Tanto que no dia que ele estava sendo arrebatado, ele deixou, quando o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, eles começaram a orar em línguas, que era a prova de que o Espírito Santo estava ali presente. Então, hoje, nós temos o Espírito Santo como nosso guia, como o Hermes disse. A todo momento ele vai estar nos direcionando. Inclusive, essa palavra de hoje foi ele que me deu. Né? Eu estava indo levar meus filhos na creche e veio esse pensamento na minha cabeça. Falei assim, Jesus ressuscitou, e agora? O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? E aí eu estava meditando na palavra e quando eu cheguei aqui eu abri a Bíblia numa palavra que estava falando exatamente isso. O que nós devemos fazer, o que Jesus deixou pra gente nessa ressurreição. Porque ele não só veio aqui, morreu na cruz, ressuscitou por nada. Ah, ressuscitou, beleza, Jesus está lá e acabou. Não, gente. Ele deixou ensinamentos que estão aqui, ó, no livro da sabedoria milenar. Ele deixou esses ensinamentos para que a gente possa seguir com afinco. Então, sobre o que o Hermes estava falando, de pai para filho, né? Se a gente quer pedir alguma coisa para o nosso pai, nós não precisamos ter um bom comportamento. Isso não acontece na nossa casa. Quando a gente era adolescente, mãe, por favor, me compra uma bicicleta. Não, filho, você tirou nota baixa na escola, você brigou com os coleguinhas, não vou te dar bicicleta, você não está merecendo. E assim também é com Deus. Você tem merecido? Você tem amado a Deus acima de todas as coisas? Tem amado ao teu próximo como a ti mesmo? Tem perdão no seu coração que você não conseguiu liberar? Você consegue amar um mendigo, drogado, que está num semáforo ali pedindo dinheiro? É isso que Jesus quer da gente. Ele não fazia distinção se era pobre ou rico, se era leproso, se não era. Ele chegava nos leprosos, que eram tidos como sujos naquela época, que ninguém chegava perto, porque, conforme diziam, né, na palavra, quem tocava num leproso ficava contaminado, ficava sujo, impuro. E Jesus não fazia distinção. Ele ia lá e curava, ele ajudava, ele deixou vários exemplos sobre isso pra gente, para que nós possamos aplicar isso na nossa vida hoje. E é muito difícil, gente. Eu falo por experiência própria. Mas a partir do momento que a gente vai trabalhando, que a gente também não é perfeito, né, Hermes? A gente falando aqui, fala, você é perfeito, você ama todo mundo, então. É muito difícil você amar o inimigo. É muito difícil. É fácil você amar quem você gosta, né? Você amar quem você gosta é fácil. Mas isso não tem nada de bom, né? Quem te feriu, né? Quem se levantou contra você, quem falou contra você. E Jesus viveu isso, né? Chegaram a chamar Jesus de endemoniado. Sim. Né? Chegaram a chamar Jesus de falso profeta, né? De enganador. E ele ouvia tudo aquilo. E ele engoliu tudo aquilo em silêncio. E não rebatia, não discutia. Quando ele chegou diante de Pilatos, Pilatos falou, estão dizendo aí que você é o rei dos judeus. Você é o rei dos judeus? Você o diz. Sim. Você o diz. Humildade. Né? Humildade, sempre humilde. Né? Isso está aqui, ó, e baseado nesse segundo mandamento. Né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando Jesus fala amar o teu próximo, é o quê? Aquilo que você quer para você é o que você quer para o seu próximo. Você quer ser ferido? Não, então não vou ferir. Você quer ser enganado? Não, então não vou enganar. Você quer ser traído? Não, então não vou trair. Você quer ser roubado? Não, então não vou roubar. Você quer que alguém minta? Você quer mentir sobre alguém? Não, então não minta sobre ninguém. E aí, você entrando nesse propósito aqui de amar o seu próximo como você mesmo, você quer o quê? O melhor para você. Então você quer o melhor para o seu próximo. E é aí que entra também outras partes da vontade de Jesus, que é o quê? Ide e pregai a palavra, ide e levai o meu evangelho. Porque de nada adiantaria, Rafa, todo esse sacrifício de Jesus, tudo isso que Cristo fez por nós, se os discípulos não dessem continuidade àquilo que ele mandou fazer. Sim. Se ele tivesse só morrido... Se ele tivesse só morrido, entendeu? Morri, acabou, fiquei 40 dias com os discípulos aqui, derramei sobre eles o Espírito Santo, subi para o céu, aí os discípulos falaram assim, ó, bom, já fizemos nossa parte, né, nos tornamos discípulos, temos títulos de pastor, temos títulos de apóstolo, temos títulos disso ou daquilo, vamos guardar isso tudo na gaveta e vamos seguir nossa vida. Sim. Pedro voltaria a pescar e por aí vai, entendeu? Mas não. Falou, agora nós entendemos o que Cristo quer de nós. Então, ide por todo o mundo e pregai a minha palavra.